Amor Exigente está trabalhando há mais de 40 anos, proporcionando qualidade de vida e transformação para as famílias. Começou para atender os familiares de quem sofria com o problema da adicção em casa. Hoje, a gente sabe que todo mundo que quer ter mais qualidade de vida, todo mundo que quer aprender a viver, ter felicidade e participa de um grupo de amor exigente, sente esse retorno muito rapidamente, tá? São diversos trabalhos lindos, são grupos de auto e mútua ajuda, trabalhando a prevenção, a sobriedade, programas específicos para os mais jovens, programas específicos para a turma da fase mais madura, né? E hoje o tema é maravilhoso. A gente vai conversar sobre como redesenhar o que devemos ser. Será que é possível? Eu recebo dois queridos de amor exigente, dois voluntários. Uma é escritora, autora de um livro incrível, Andréa de Souza Bianchetti, e Luiz Fernando Calduro, que vocês já conhecem. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo seu livro. A gente vai falar bastante dele, porque tem muito a ver com o tema. Alegria, Luiz Fernando. Redesenhar o que devo ser. Você sabe que a gente não pode ter plágio, né, Cláudia? Então, esse redesenhar o que devemos ser é um dos 5 R's da Dona Mara, a nossa cofundadora. E ela lá, em determinado momento, coloca redesenhar o que devemos ser. E há uns dias atrás, quando o Tiago, nosso Media Man, esteve aqui conosco no programa, a Andréia veio junto e me presenteou com o livro dela. E eu li, e eu fiquei tão emocionado, e veio na minha mente imediatamente esse R da Dona Mara, redesenhar o que devemos ser, que foi o que a Andréia fez. Então eu falei, Andréia, venha contar a sua história, porque no Amor Exigente nós somos chamados, não é, a fazer mudanças comportamentais, visando uma maior qualidade de vida. Perfeito. Individual, familiar e comunitária. Então, está aqui a Andréia, sua convidada querida. Então, vamos lá. Meus parabéns mais uma vez. Entre Laudos e Afetos é um livro que vai te inspirar e vai te motivar a redesenhar o que você pode e deve ser, tá certo? Tá certo, com certeza. Agradeço imensamente o convite de vocês por estar aqui. Ter um filho autista não é fácil, né? Não vou romantizar o que é. Então, quando o diagnóstico chegou na nossa casa, foi muito difícil, porque eu tive que primeiro me redesenhar como mãe, né? Antes eu comparava ele com o meu filho mais velho, nas pequenas conquistas dele, né? De engatinhar, sentar. Então, eu já tive que aprender a não compará-lo mais, né? Cada ser é único, mas algumas coisas a gente acaba comparando, né? Então, ao receber o laudo do autismo, eu tive que aprender a sonhar novos sonhos para ele, tive que aprender a seguir um novo caminho para ele, para que ele tivesse mais qualidade de vida. Então, eu tive que aprender mais sobre o assunto, ir atrás das terapias, que não foi fácil. Então, assim, hoje a gente tem um plano de saúde que cobre as terapias dele, mas também foi a um custo de um processo judicial. Então, também teve esse aprendizado dos direitos dos autistas, tive que ir atrás realmente de como dar uma vida melhor para ele, porque ele vai crescer, ele vai se tornar um adulto, e só o que eu quero é que ele seja um adulto feliz, que ele seja um adulto funcional, que ele trabalhe, que ele estude, que ele tenha a sua própria vida, e para isso eu preciso dar o suporte para ele agora. Então, mais do que nunca, o significado da palavra mãe ganhou um peso maior, um significado maior, porque agora mais do que nunca eu tenho que pegar na mãozinha dele e mostrar qual o caminho para que ele seja um ser humano incrível, que eu sei que ele vai ser. Andréia, no seu caso, você foi convidada a fazer esse caminho de redesenhar quem você deveria ser por intermédio do seu filho, de uma característica do seu filho. Tem muita mãe assistindo agora e que, de repente, está sentindo um peso muito grande. E a característica do filho não é estar no espectro, mas talvez seja uma adicção, talvez seja uma inadequação, talvez seja uma droga de comportamento, né? E essa possibilidade de se reinventar, de se redesenhar, é para todas? Sim, essa possibilidade sim é para todas. E acho que como mãe, nós temos sim que buscar o melhor para o nosso filho. Como diz o Amor Exigente, nada muda se eu não mudar.
Então, eu tenho que buscar o caminho para essa mudança, né? No caso do meu filho, a mudança é conquistas de novas habilidades, né? Mas no caso de um adicto é a mudança para uma vida melhor, uma vida saudável, trazer de volta para a saúde. E de que forma você se reinventou? Olha, eu tive que buscar grupos de apoio. O Amor Exigente é um excelente grupo de apoio para a qualidade de vida, não só para a dependência química. Ter o Tiago, meu esposo, que trabalha na ONG já há mais de 10 anos, me ajudou também a fortalecer. Então, assim, eu não participei ativamente de um grupo de apoio, mas eu conheço os princípios, eu acompanho a revista. Ele traz muita vivência do Amor Exigente para dentro da nossa casa. Então, isso com certeza fortaleceu a pessoa que eu precisei ser para que meu filho hoje tenha tudo o que ele precisa. Então, sim, assim, aí eu também participei de grupos de apoio voltados para mães atípicas. Então, não só autismo, mas também síndrome de Down, paralisia cerebral. Na clínica que meu filho frequenta, a gente convive com todas essas crianças. E é um desafio, né? Não dá para dizer que é meu filho, eu amo e está tudo bem. Não, é um desafio. A gente quer o melhor e a gente tem que buscar o melhor. Perfeito. E aí, pensando muito nas mães que estão assistindo a gente hoje, sabendo que tem muita gente com problema de adicção, né? E que aí, no caso, não por exemplo, como o espectro autista, uma característica, né? Mas uma mãe de um dependente químico também, de certa forma, é uma mãe atípica, porque ela vai conviver com uma doença para o resto da vida, porque dependência química é uma doença, né? Pois é. E esta mãe, este pai, essa família também tem que se redesenhar, não é, Cláudia? Porque é claro que a busca por informação sobre aquela questão específica do transtorno por uso de substâncias é importante, mas não deixar de viver a sua própria vida. Redesenhar, dar significância. A Andréia deu uma significância, depois ela vai contar para você a parte profissional dela, né? Porque mãe e mãe de uma questão assim, de um menino que precisa de um cuidado bastante forte, especial, ela precisou fazer mudanças e as mães do Amor Exigente, as mães de um portador de transtorno de uso de substâncias, apesar de todas essas modificações, ela não pode esquecer de si mesma. Às vezes, dar uma significância, ser voluntário de algum projeto, voltar a trabalhar, porque nós não controlamos a vida dos outros, né, Cláudia? Nós não causamos os transtornos que os nossos amados podem ter e nós também, muitas vezes, no caso do transtorno por uso de substâncias, não vamos curar. Então, enquanto isso, nós vamos dar amor, nós vamos acolher, nós vamos abraçar e vamos dar todas as possibilidades de... A Andréia falou uma coisa linda, né? Que eu quero que o meu filho seja autônomo, não é isso? Então, para que os filhos sejam autônomos, a gente tem que viver a nossa própria vida, porque senão a gente faz por eles o que eles podem fazer, poderão fazer no nível deles, da forma deles, mas é tão importante que a gente tenha esse conceito, Cláudia. Então, é fabuloso o Amor Exigente nesse sentido de voltar a dar significância para a vida da pessoa que acompanha um transtorno qualquer, que seja uma depressão, que seja uma ansiedade, que seja um transtorno bipolar, borderline, que são às vezes até fatores de risco para o uso de substâncias no futuro, não é? Se a gente não cuida de uma criança que tem uma característica especial e essa criança vai crescer se sentindo defasada emocionalmente, ela é um candidato em potencial a fazer uso de drogas na adolescência. Eu quero entender como é que a Andréia encontrou ali esse equilíbrio para cuidar bem dos filhos, né? Porque não é porque um filho está no espectro autista e o outro não, que um precisa de mais cuidado que o outro não. Ambos precisam desse olhar com muita atenção, assim como ela também precisa desse olhar para ela mesma com total atenção. Eu quero conhecer um pouquinho a sua história em relação às suas mudanças. Você precisou fazer mudanças, inclusive em relação ao seu trabalho? Sim, porque eu me vi numa rotina nova, numa rotina muito pesada de ter que levar meu filho todos os dias para a terapia. Então, assim, calhou de ser no momento da pandemia, então eu tive um benefício ali
inicial de ter home office, então eu conseguia trabalhar da clínica e depois ia para casa, trabalhava de lá. Só que conforme foram voltando para o escritório, a rotina foi ficando muito pesada e leva para lá. Aí depois ele não se adaptou de ficar o dia inteiro na escola, de sair da clínica e ir para a escola, então eu tinha que ter o período com ele em casa. Então, assim, um trabalho CLT com horário ali, ponto para marcar, eu me vi, assim, não podendo mais. Impossibilitada, né? Sim, porque assim, eu não conseguia mais suprir as demandas. Então, e no meio disso tudo, eu fazendo terapia, é muito importante também, né? Eu fiz a terapia, me fortaleci. E na terapia a psicóloga falou, procure um hobby, né? Você precisa ter um momento ali só seu. Comprei uma câmera fotográfica, comecei a tirar fotos como hobby, até que surgiu o primeiro trabalho para eu ganhar dinheiro com a fotografia. Eu falei, ó, surgiu a oportunidade de empreender, por que não, né? Foi desafiador, como tem sido desde de que tudo aconteceu com o diagnóstico, né? Tem sido desafiador, mas também muito gratificante, né? Hoje eu sou empreendedora, sou fotógrafa profissional, trabalho principalmente com crianças e com família. Então, assim, faço mais aniversários infantis, então eu me identifico de trabalhar ali com a criança, gosto bastante. Então, é uma coisa que eu nunca imaginei. Assim, eu sempre trabalhei em emprego carteira assinada desde os meus 15 anos e agora está vivendo essa profissão, né? E poder ter tempo para o meu filho. Então, assim, agora eu marco os trabalhos num horário que não atrapalha as terapias dele, então eu consigo fazer o meu papel de mãe 100% com ele e também consigo continuar com o meu lado profissional, né? O lado que me deixa feliz, que me supre como um profissional, né? Então eu tive que me redesenhar completamente nesse sentido. E o redesenho também da pessoa cidadã, né? Foi quando eu percebi, ao entender melhor sobre os direitos da pessoa autista, da pessoa com deficiência, e ao sentir na pele, né, o porquê que esses direitos existem, eu comecei a dar mais importância de como a sociedade pode acolher essa pessoa. Então, eu muitas vezes, com crise dele em supermercado, em lugares públicos, eu sempre sinto os olhares me julgando, de como se ele fosse uma criança mimada. Por que essa mãe deixa ele agir assim? E desde que eu descobri o autismo dele, eu parei de julgar, né? Porque assim, a gente acaba entrando nesse julgamento, né? E hoje eu olho para o lado, eu não julgo mais. Você descobriu o autismo dele há quanto tempo? Ele tinha quantos anos? Ele ia completar 3 anos, hoje ele tem 7. Então já é 4 anos essa rotina de terapia diária e de aprendizado contínuo, porque ele me ensina a cada dia, eu aprendo mais a cada dia. E tento ser uma melhor pessoa para ele e também para a sociedade. Então, assim, estar aqui hoje faz parte do meu novo propósito de vida. Que bom, o meu propósito hoje é conseguir transformar um pouco da nossa sociedade para que ele tenha uma vida feliz, para que ele seja aceito e acolhido. O diagnóstico também te ajudou nesse trabalho todo de redesenhar quem você quer ser como mãe, né? Sim. Que antes do diagnóstico você devia de ficar perdida, atrapalhada, assim, o que está acontecendo? Sim, assim, eu não entendia direito por que ele brincava do jeitinho dele diferente, por que ele não se dava bem na escola. Tinha reclamações dele na escolinha, de que ele não ficava na carteira, de que ele não prestava atenção, não queria brincar. E até ouvi falando que é por causa da pandemia, está acostumado com isolamento, mas não era, né? Então, a luta pelo diagnóstico também foi uma batalha muito grande, assim, porque ninguém acreditava e eu tive que seguir meu instinto materno, meu coração que me dizia que algo tinha ali com meu filho. E assim, uma coisa que eu queria deixar para as mães que estão vendo é que o diagnóstico ele não é o fim, ele é um novo começo. Né? A gente aprende a caminhar um novo caminho, a sonhar novos sonhos. A vida não acaba, né? E meu filho é lindo, maravilhoso. Eu amo cada dia mais. E olha, o diagnóstico da Andréia foi o espectro autista. Talvez o seu filho seja a dependência química.
Eu estou falando isso porque quando a gente fala de amor exigente, eu sei que tem uma família de amor exigente com problema de adicção assistindo ao programa. Então, talvez hoje esse assunto tenha te ajudado muito. Eu queria que você realmente pensasse no benefício de você hoje ter o diagnóstico. Quando você sabe que é uma doença, você consegue trabalhar melhor e jogar fora essa culpa que você tem, né? De medo do que as pessoas vão pensar, dos olhares, e você parte para a solução. Andréa, hoje ela tem uma série de terapias, de trabalho específico para cuidar do filho dela. Hoje você pode dar esse primeiro passo para cuidar do seu filho, que tem o diagnóstico da dependência química, do uso de substâncias, do uso do álcool, buscando tratamento assertivo e tirando toda a sua culpa, porque você não tem culpa. É possível se redesenhar. Você quer ser mais ajudada, caminhar junto? Vá para um grupo de amor exigente, tá certo? Você tem dúvidas de como é que você pode se reinventar, de como é que você vai lidar aí com esse diagnóstico que você recebeu em relação aos seus filhos, de que forma o amor exigente pode te ajudar a caminhar com você? A hora é agora. A gente tem perguntas e os nossos convidados respondem, tá certo? Isso mesmo, Cláudia. Ó, a Maria Eduarda diz assim, meu filho também tem autismo e quando estamos em lugares públicos, ele tem comportamento diferente do normal. Para a sociedade fica difícil, não sei o que faço. Que dicas você me dá, Andréia? Sinceramente, esquecer os olhares, né? Cuide do seu filho, cuide dele, é ele que precisa do seu auxílio, porque a sociedade ela vai entendendo aos poucos, né? Um pouquinho, que nem eu estou aqui agora, falando um pouquinho das dificuldades do autismo, da pessoa autista. Ela tem dificuldade de ficar num ambiente mesmo mais cheio de gente. Meu filho adora ir no supermercado, mas se eu fico muito tempo, ele fica chamando a atenção para ir embora. Então, a maior dica é olhe mais para o seu filho, esqueça os julgamentos alheios, cuide dele, que um dia isso vai curar também dentro dela, de não se importar mais com esse julgamento alheio. Aí eu tô pensando no seguinte, vou perguntar eu pro Luiz Fernando. Tem aquela mãe que está muito preocupada com o que o restante da família vai dizer, porque ela simplesmente não vai à festa, porque o filho dela acabou de sair da clínica e a festa da família vai ter bebidas, vai ter outras coisas mais e ela não vai, porque ela entende que o filho dela não está preparado para esse local. E aí ela fica preocupada, nossa, o que vão falar de mim? Pois é, Cláudia, nós temos um código de ética extraordinário no amor exigente, que são os princípios éticos. Em determinado momento, nós somos convidados a ser verdadeiros, fiéis, honestos e verdadeiros. Então, é muito importante que a grande família, que a sociedade saiba, olha, eu não estou indo a esta festa porque o meu filho correrá um risco se estiver nessa festa. Eu não tenho mais álcool nas minhas celebrações da minha casa, porque senão ele vai correr um risco de uma recaída. E quando as pessoas sabem do que se trata, elas entendem, elas param de comparar, de convidar, etc e tal. Então eu acho que o caminho é este, é falar a verdade, ser honesto, fiel e verdadeiro. Perfeito. Em ambos os casos, tá? A Sueli diz assim, eu demorei muito para aceitar que meu filho precisava de ajuda. Como você passou por esse momento de negação? Você pode falar um pouco mais disso? Foi muito difícil, né? Eu busquei muita informação na internet, blogs de outras mães que falavam um pouquinho de como foi, né, o processo diagnóstico. Então, a cada texto que eu li, eu vi um pouquinho do meu Theo ali. E a cada vez que eu encontrava ele ali, me doía. E não tem como você não sofrer com esse processo. Mas é isso, é um processo onde você vai entender que não é o fim, é um novo caminho. Então eu busquei terapia, eu busquei grupo de apoio, eu busquei não estar sozinha. E eu penso que o casal, ou o pai e a mãe, precisam falar a mesma linguagem. Sim. E quando às vezes há a negação de um, isso é muito comum na dependência química, né? Às vezes a mãe vê o problema ali e o pai fala, não, isso é coisa de menino, adolescente, vai passar. E eu penso que os dois precisam estar falando a mesma linguagem, agindo em conjunto para que as coisas aconteçam, né? De uma crise bem administrada surge a possibilidade de uma mudança positiva, diz o amor exigente.
mas esta crise precisa ser vivenciada em comum pelo pai e pela mãe. Sempre lembro do saudoso Samitiba que falava: quando o pai diz vinho, a mãe diz água, o filho diz anda. Desanda. Marta Regina, meu neto está com suspeita de autismo leve. Ele não interage com outras crianças, tem dificuldade de aprendizagem. O que eu posso fazer como avó? Conversar com os pais, né? Tentar trazer isso que ela está enxergando para os pais, para que eles possam ir atrás de um diagnóstico. Porque assim, a neuropediatra do meu filho sempre falou, não precisa ter o diagnóstico para ter as terapias. Às vezes é só um atraso de fala, às vezes é só um atraso no aprendizado, mesmo que tendo um pouquinho de terapia, de encaminhamento, vai seguir o fluxo, né? Vai seguir com o aprendizado normal. Então, às vezes basta só buscar. E sabe, Muito Cláudia, eu bem. penso também que este lidar com a educação de um ser humano é preciso que haja um apoio. E o programa do Amor Exigente é extraordinário. Porque não importa se há aí algum diagnóstico, ele é filho, ele precisa ser educado, ele precisa ser criado, como disse a Andréia no início do programa, para ser autônomo. E se há aí um sentimento de culpa, e se há aí uma facilitação, nós vamos desandar os nossos amados. Então, Cláudia, Amor Exigente na veia. Muito bem. E ó, vou deixar aqui a indicação para vocês. Entre laudos e afetos, o cotidiano invisível das mães atípicas. Tem a participação de outras mamães e da Andréia Bianchetti, nossa querida convidada. E você precisa ler esse livro. Não é só para quem é mamãe atípica, mas é fonte de inspiração para todas que precisam buscar esse caminho aí de ser cada vez melhor. Aqui está uma fotógrafa aqui, né? De repente, Sim, ela pode já vou até indicar deixar também. aí uma Aliás, indicação qual que é da o seu fotografia Instagram de dela. fotógrafa? É @deiabianchetti.fotos com PH. @Deia com I, né? Com I. Deia Bianchetti. .fotos com PH. Fotos. Tá aí no vídeo? Pode colocar se der. E o site do Amor Exigente, amorexigente.org.br, e o contato de WhatsApp para você falar e tirar qualquer dúvida e pedir apoio. E pedir o grupo mais próximo da sua casa é o 1925196555. E venha se reinventar com Amor Exigente. Em agosto teremos um curso extraordinário lá em Mojimirim. As inscrições estão abertas no nosso site amorexigente.org. Maravilha. Muito obrigada. Força, fé e alegria. Alegria! Obrigada, Andréia. Tudo de bom, Luiz? Obrigado. Paz e bem, boa semana. Amém. Boa semana.